Então vamos lá, vamos passar para a cor. Como eu falei antes, né, a gente vai fazer aqui uma introdução, assim, um início do assunto cor, tá? Porque vocês vão aprofundar isso em outras disciplinas. Vocês têm uma disciplina específica para tratar da cor, onde vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre isso, e depois vocês vão aplicar a cor diretamente nos projetos que vocês fizerem, e aí vocês vão ver a cor aplicada, né? Como trabalhar com a cor diretamente nos projetos. Então aí vocês vão ter um uso, né, a prática da utilização da cor nesses objetos. Tá? Basicamente, então, o que é a cor? Para a gente entender o que é a cor, a gente precisa entender um pouquinho sobre a natureza da cor. Ou seja, a gente precisa entender que a cor não é alguma coisa que exista por si só. A cor é um fenômeno. Né? A cor, ela depende de 3 aspectos principais. Um deles é a luz, outro é uma superfície para essa luz refletir. Então, eu preciso, em primeiro lugar, ter luz. A luz precisa ser emitida por algum foco, alguma fonte de iluminação. Em geral, a gente tem fonte natural, que é o sol. Então, durante o dia, a gente tem um tipo de luz, que é a luz do sol, no ambiente natural. Durante a noite, ou em ambientes onde a gente não tem a luz do sol, a gente tem a luz artificial. Agora, por exemplo, eu estou com uma luz artificial aqui. Antigamente, quando as pessoas não tinham, muito antigamente, quando as pessoas não tinham luzes artificiais, quando não tinham lâmpadas, a única luz artificial que as pessoas tinham era o fogo. Né? Então, ou utilizavam velas, ou tochas, ou outro tipo de fogo que produzisse luz artificial. Era muito comum as pessoas não terem atividades durante a noite, ou diminuírem a atividade durante a noite. Né? Por exemplo, aula de noite, o trabalho de noite, só começou a ter esse tipo de processo contínuo e frequente depois que se descobriu a lâmpada e a eletricidade. Porque as pessoas passaram a ter uma boa iluminação, porque a iluminação de vela, a iluminação de fogo, é uma iluminação muito fraca. Então não é possível estudar durante a noite com uma luz. As pessoas liam, mas ficava pouco tempo lendo, depois ia dormir. Né? É muito ruim ler à luz de velas. Ou teria que ter muitas velas para ter muita iluminação. Então, a iluminação mais clara, a iluminação mais eficiente, ela começou depois com a tecnologia, quando se inventou a lâmpada e outros tipos de recursos que permitiram ter uma iluminação muito clara, uma iluminação similar à iluminação do dia. Tá? Então, a luz, ela passa a ter importância fundamental, não só no trabalho, no dia a dia das pessoas, mas ela é um componente específico da cor, porque sem luz não existe cor. Tá? Se eu não tivesse luz nesse ambiente agora aqui, vou apagar totalmente a luz, ou seja, eu não consigo enxergar nada, muito menos cor. Né? Então, a cor, ela não está no objeto, ela depende da luz. Mas não só da luz, ela depende do objeto que vai receber essa luz. Esse objeto, por exemplo, que eu estou enxergando aqui, ele me parece verde, porque existe uma luz que vem sobre ele, existe um objeto, que é esse aqui, que tem uma superfície, e existe um terceiro componente, que é um pigmento, que é algum tipo de substância que existe na formação dessa garrafa, que foi colocado sobre essa garrafa, para refletir parte dessa luz branca que vem aqui. Na verdade, essa luz aqui não é totalmente branca, mas enfim, e reflete uma parte dessa luz, que é a parte verde da luz. Então eu tenho a sensação de que eu estou vendo isso aqui verde. Tá? Cada cor que a gente visualiza, cada cor dos objetos que a gente vê à nossa volta, elas são reflexões de parte da luz. Então eu preciso ter 3 elementos. Eu preciso ter luz, eu preciso ter um objeto que vai refletir a luz, e preciso ter o meu olho, que é capaz de captar essa luz. Ou seja, eu tenho que ter um terceiro elemento, que é o observador, capaz de captar essa luz. Se faltar um desses elementos, eu não consigo ter cor. Se não tiver luz, eu não tem nada para refletir daquele objeto. E eu não vou enxergar nada, muito menos cor. Se não tiver um objeto para refletir, não adianta eu ter luz sendo emitida,
essa luz vai continuar sendo emitida para sempre, não vai refletir em nada. Então, não vou conseguir enxergar nada também. Porque eu só enxergo os objetos porque a luz reflete sobre eles. E eu preciso ter alguém que enxergue, alguém que veja essa luz refletida, para poder entender o que está sendo visto ali. Então, o olho tem que captar essa luz e o meu cérebro tem que decodificar essa luz, transformar essa luz em imagem, que a gente já viu, e parte dessa imagem em cor. Tem um outro tipo de código. Tem o código forma, código da imagem, e tem o código cor, que é um outro código que o meu cérebro vai interpretar e vai transformar. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, o espectro eletromagnético, que é o espectro de emissão de ondas. Tá? Então, ondas eletromagnéticas são emissões que existem na natureza, são emissões tipo radiação, vários tipos de emissões, emissões de rádio, emissões de ondas de celular. Então, tem vários tipos de emissões que estão aí na natureza, ondas, né, que a gente não vê. Eu não consigo ver. Tem um monte de onda passando aqui, na minha frente agora, na frente de vocês, do lado e tal, mas a gente não enxerga, a gente não vê essas ondas. As únicas ondas que a gente vê é uma pequena faixa de ondas chamada espectro visível, que são as ondas que existem dentro desse espectro e que elas são transformadas em cor. Tá? Dentro dessas ondas, elas variam desde o violeta até o vermelho. Uma faixa de cor, uma faixa de luz que tem uma variação do violeta até o vermelho. Então existe uma variação de luzes, tipos diferentes de luz, que é chamado de cor. Tá? Bom, o que acontece quando um objeto emite uma determinada cor? Esse objeto verde, por exemplo. Por que eu chamo ele de verde? Bom, tem várias coisas aí. Primeiro, verde é o nome que a gente deu para essa cor. Então existe um componente cultural, que é eu conhecer a cor, dar um nome para ele e depois aquela coisa toda de memória e tal, eu associar essa cor que eu estou vendo com o nome dela. Mas, por que eu estou vendo ela verde? Porque a luz branca, que tem todas as cores dentro dela, emite sobre o objeto, reflete do objeto para o olho, meu olho capta essa luz, só que a substância que existe aqui, existe alguma substância nessa cor, nesse objeto, na superfície desse objeto, que segura, ela captura todas as cores do espectro branco, menos o verde. Só reflete o verde. E aí o verde é que o meu olho captura, interpreta ele, leva para o cérebro diz, isso aqui é verde. E eu consigo ver ele como verde. Se for outra cor, se for azul, caneta azul, não vou fazer aquilo, tá? Mas se for uma caneta azul, por exemplo, eu vejo, por que eu vejo azul? Porque dentro nessa superfície desse objeto tem uma substância que capta todas as cores, captura todas as cores do espectro, menos o azul. Reflete o azul, o meu olho captura o azul, e o meu cérebro diz, isso é azul. No caso de vocês, não é o olho de vocês exatamente, porque existe aqui um intermediário, que é a luz, que é a câmera. Então, tem a luz, ela está passando pela câmera, da câmera vai ser transmitida até a tela de vocês, e da tela de vocês para os olhos de vocês. Então, existem vários intermediários. E aí que começa a grande variação de questões da cor. Porque a cor é uma coisa tão complexa, parece simples, mas ela é tão complexa, porque, primeiro que tem 3 elementos, tem que ter os 3 elementos, tem que ter luz, tem que ter um objeto para refletir, e tem que ter um observador. Faltou um deles, já não tem cor. Faltou luz, não tem nada. Faltou alguém para observar, não tem. Não adianta, por exemplo, eu ter luz, agora, por exemplo, lá na esquina, tem uma luz, tem a luz da esquina, e tem objetos lá. A luz está refletindo no objeto, mas não tem ninguém vendo. Então eu não sei que cor é aquele objeto. Não vou dizer que cor é aquele objeto, porque eu não sei, não estou lá para ver, não tem ninguém vendo. Então eu não posso dizer que cor é aquele objeto. Então a cor não existe enquanto não tiver os 3 funcionando ao mesmo tempo. Faltou um deles, não tem cor. Mas
se o objeto não está sendo visto, eu posso esconder isso aqui. No momento que eu escondo isso aqui, ele continua sendo verde. Não. A cor deixou de existir, porque ele não está sendo visto. Dizer, mas não mudou o objeto. O objeto não mudou, mas a cor dele não existe mais. Ele não está sendo visto. Então não tem cor. Tá? Existem algumas experiências que mostram, eu não vou fazer agora com vocês vão fazer mais adiante, que mostram exatamente que a cor pode mudar sem mudar qualquer característica do objeto. Simplesmente mudando a luz. Mudando a luz, a gente muda a cor do objeto. Então, se mudando a luz muda a cor do objeto, quer dizer que a cor não faz parte do objeto. A cor é um fenômeno que depende dessas três características. Tá? Então é importante a gente pensar nisso. Pensar na cor como um fenômeno. A cor não é algo que faça parte do objeto. Ela depende do objeto, depende da luz e depende da observação. Então, além disso, ela tem elementos que podem complicar o caso. Por exemplo, existem elementos intermediários. Como eu disse, a luz, dependendo do tipo de fonte de luz, pode modificar a maneira como a luz é refletida do objeto. A luz branca vai refletir todas as cores. Mas se eu colocar aqui uma luz vermelha, por exemplo, uma luz vermelha refletindo sobre esse objeto não vai refletir luz verde. Se essa substância é capaz de refletir luz verde, e eu não tenho luz branca ou luz verde refletindo sobre ele, a luz branca tem todas as cores. A luz verde pode refletir. Mas se eu coloco uma luz que não tem branco, que não tem verde, não vou refletir. Eu não vou enxergar ele verde. Porque eu não vou refletir o verde dele. Então eu não vou enxergar ele verde. Então aí eu tenho uma mudança na fonte de luz e o observador não vai interpretar ele como sendo verde. Então modifiquei características sem modificar o objeto. Não modificando o objeto, eu modifico características da cor. E outras coisas são os objetos intermediários. Aqui no caso eu tenho a lente, a tela, até chegar no olho de vocês. Então, dependendo do tipo de lente, dependendo do tipo de chip que tem dentro do computador, capaz de traduzir essa cor. Então, tem muitos elementos que podem interferir na forma como a gente vê a cor. E tem outras características, tem a questão cultural. A gente aprende os nomes das cores quando é criança, mas depois que a gente vai conhecendo outros tipos de cor, ou cores intermediárias, a gente vai aprendendo outros nomes de cor. E aí começa a vir confusão. O que é rosa, o que é salmão, o que é pink, o que é magenta. Bom, isso são variações de cor, ou são nomes que a gente dá para tipos diferentes de iluminação da mesma cor. Então, existe uma grande gama de variações. A cor é uma coisa complexa para a gente trabalhar. Por isso que a gente tem um campo específico dentro do design que trabalha a questão da cor. Tá? Quando a gente entende essa questão toda, em primeiro lugar, pensar que a cor depende de uma série de fatores. Aí a gente começa a entender começa a conhecer alguns termos, algumas palavras que vão nos fazer conhecer melhor e trabalhar melhor com a cor. Tá? Então, existem termos que são técnicos e que às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, quando a gente fala uma determinada cor, a gente está falando a cor e está se referindo à cor pelo nome dela. Eu falo verde, eu falo amarelo, eu falo azul, eu falo vermelho. A gente conhece, a gente aprende essas cores desde criança. Mas quando eu falo azul, por exemplo, o nome azul, na cabeça de cada um de nós pode vir à nossa memória diferentes tipos de azul. Eu tenho uma gama enorme, gama é o nome que a gente dá para variação de cores. Tem uma variação enorme, uma gama enorme de possibilidades diferentes de azul. Qual é o azul que veio na minha cabeça? Se eu falei só azul. Cada um de vocês pode ter imaginado um azul diferente. Tá? Então, eu preciso ter características específicas quando eu quero me referir a uma cor específica. E aí a gente entra com diagramas, com referências técnicas para a gente poder se referir a determinada cor. Que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, eu posso falar da cor dando um nome para ela, e posso falar das variações dessa cor,
me referindo à quantidade de iluminação que essa cor tem, que é chamado de brilho ou valor. Quanto mais luz uma cor tem, mais clara ela vai ser, mais brilho ela tem. E pela saturação, que é a quantidade de cor, a intensidade que cada cor tem. Quando a gente fala matiz, a gente está falando o nome da cor. Algumas pessoas confundem matiz e chamam de matiz a variação de cor, a tonalidade da cor. Tá? Tonalidade é a mesma coisa que variação de cor. Tá? Então, alguns autores, alguns livros, alguns artistas chamam de matiz a variação da cor. No design a gente chama de matiz o nome da cor. Então, matiz verde, matiz azul, matiz vermelho, cada um desses é uma cor. É uma matiz. Brilho ou valor é a intensidade de luz que essa cor tem, ou que é incidida sobre essa cor. Quanto maior o brilho, quanto maior o valor, mais clara ela é, mais luz ela tem. Quanto menor o brilho ou menor o valor, mais escura é essa cor. E saturação é a intensidade da cor, ou seja, quanto mais cor tem dentro dessa matiz. O vermelho mais vermelho, ou seja, o mais puro vermelho que tem, dentro de uma determinada escala. Tá? Por exemplo, se eu pegar uma tinta vermelha, um balde de tinta vermelha, eu vou lá numa loja e compro um balde de tinta vermelha. É o vermelho mais puro que tem daquele fabricante, daquela marca. Esse é a saturação máxima daquela cor. Quanto menos cor eu tenho ali, ou seja, quanto menos intensidade vai ter essa cor, menos saturada ela vai ser. Não é mais clara nem mais escura, é menos cor, a menor intensidade. Geralmente a cor ela vai ser dessaturada, ela vai tendendo para o cinza, ela vai ficando mais acinzentada, ela vai ficando menos colorida. Tá? Bom, uma das principais dificuldades que a gente tem são as denominações de cor. Os nomes das cores. Tá? É uma coisa muito complexa, porque, como eu falei, a gente pode ter... A mesma cor pode ter vários nomes diferentes, ou eu posso ter uma variação muito grande de denominações de cores, dependendo do conhecimento que a gente tem, dependendo da cultura que a gente tem, do conhecimento que a gente tem. Em determinadas culturas, em determinadas civilizações, por exemplo, existem maiores variações de cor. Dizem, é uma questão popular, mas dizem que os esquimós têm 50 nomes diferentes para brancos, tem 50 tipos diferentes de branco. Ou seja, eles falam, branco para eles tem 50 variações diferentes, 50 tons de branco. Né? A gente tem 50 tons de cinza, os esquimós têm 50 tons de branco. Consigo imaginar 50 tons de branco? E eles têm nomes diferentes para esses brancos. Ou seja, eles dizem branco de 50 cores diferentes, 50 nomes diferentes para branco. Tá? Não sei, agora eu não sei exatamente se é 50, mas tem uma grande variedade de nomes. Eu fiz agora um trocadilho com 50 tons de cinza, mas tem uma série de nomes diferentes para, sei lá, 20 ou 30 nomes diferentes para branco. Bom, mas os esquimós vivem no meio da neve, lá no Polo Norte, num lugar onde tudo é branco para eles. Então, de repente, uma pequena diferença na incidência da luz, uma pequena diferença na tonalidade do branco, pode ser importante para eles. Bom, depende da cultura, depende da civilização, depende do ambiente, depende do contexto, né? Então, dá para a gente entender isso. Aqui a gente tem, nesse slide, a gente pode ver dois exemplos ali de tabelas onde a gente vê variações de tipos diferentes de laranja com nomes diferentes, que a gente pode sempre associar a nomes. Geralmente a gente associa nome de cor a nome de objetos que a gente conheça. São frutas, flores, objetos, elementos da terra, e aí por diante, né? As pessoas associam os nomes das cores a outras coisas que ela conhece, sempre associando a outras coisas que a gente conhece, né? A não ser algumas cores específicas que têm nomes próprios. Por exemplo, amarelo, tem alguma coisa chamada amarelo, amarelo parece ser só nome de cor, né? Vermelho, tem alguma outra coisa chamada vermelho, mas aí porque a origem da cor, no idioma, na língua, é muito antiga, né?
O vermelho tem uma origem latina muito antiga, de uma palavra que já não se usa mais, né? O vermelho vem de vermilium, o latim, que se originou a partir da observação. Mas isso muito antigamente, tá, gente? Se originou a partir da observação de um verme, de um vermezinho. E aí, vermezinho, em latim, significava vermilium, verme pequeno. É um vermezinho que tinha coloração avermelhada, e daí veio o nome vermelho. Então, vejam, isso é uma coisa muito antiga, ninguém mais se refere a esse verme. Hoje, na nossa língua, no nosso idioma, a palavra vermelho significa só a cor vermelha. Outras palavras que são só nome de cor, que são muito raros, verde, amarelo, vermelho, azul, praticamente são só nome de cor. Outras cores têm nomes associados com objetos, com coisas que a gente conhece. Laranja, berinjela, rosa, sei lá, e por aí vai, né? Cinza. Tá? Embora exista uma linha de pensamento que diz que preto e branco não são considerados cores. Dentro do espectro eletromagnético, tá? Preto e branco não existe. Vocês não vão ver nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, tá? Dentro do espectro aqui de cores, vocês não vão ver preto e branco. Não existe preto e branco aqui. Tá? Porque fisicamente o preto e o branco não são cores. Fisicamente eu digo dentro da física, né? Dentro do estudo da luz. Dentro da luz não existe o preto e o branco. O que é o branco? O branco é a luz total. Um objeto totalmente iluminado, um objeto capaz de refletir todas as cores, ele parece branco para nós. Uma folha de papel, como essa aqui, parece branco, porque ela tem aqui, na superfície dela, algum tipo de substância que reflete todas as cores ao mesmo tempo. Refletindo todas as cores, parece branco. Um objeto preto parece preto porque ela é capaz de absorver todas as cores. Então, quase nenhuma luz é refletida. Quanto mais escuro o objeto, mais ele absorve a luz. Quanto mais luz ele absorve, menos cores ele reflete. Menos luz ele reflete menos cores. Então, o preto é a ausência total de luz e o branco é a reflexão total de luz. Por isso que eles não são considerados cores. Tá? Porque um é luz total, o outro é falta total de luz. E o cinza, o que é? O cinza é a variação que existe entre luz total e falta total de luz. Cinzas, as variações de cinza são consideradas sombra. A sombra é a variação que existe entre mais ou menos luz. A dessaturação da cor tem a ver com a sombra. Qualquer objeto que produz uma sombra, eu tenho a sombra da minha mão aqui no papel, ela vai produzir uma imagem no papel que tem tonalidades diferentes de cinza conforme a intensidade da luz. Quando o objeto está mais próximo, fica mais escuro. Quando o objeto está mais afastado, vai ficando mais claro. O cinza vai ficando mais claro. Tá? Porque eu tenho menos luz sobre ele, aliás, eu tenho mais luz sobre ele, menos sombra, ele vai ficando um cinza mais claro. Vai tendo mais luz sobre o papel. Quando eu chego mais perto, vai deixando mais escuro, porque eu vou tirando luz do papel. Tá? Então, a sombra mais escura, menos luz. Cinza mais escuro. Sombra mais clara, mais luz. Cinza mais claro. Então, cinza, preto, branco e cinza são o que a gente chama de situações acromáticas, situações sem cor, ou variações de luz. Então, no caso quando a gente fala de luz, não são considerados cores. Tá? Mas eu fui numa loja comprar uma tinta para pintar minha casa e lá tinha cor branca. Bom, aí é questão de denominação, como a gente está vendo aqui, denominações. Depende do que a gente está tratando. Tá? Quando a gente fala branco na tinta, é o nome da tinta e não da cor. Tá? Cada fabricante de tinta vai ter o seu jeito de denominar o seu produto. Fabricantes de esmalte, esse esmalte de unha, por exemplo, são, acho que, os mais criativos em dar nome para tintas. Tá? Então a gente diz, qual é a cor que eu vou botar hoje? Hoje eu vou botar misturinha, hoje eu vou botar meia-noite, hoje eu vou botar graça do campo.
Tá? O que significa isso? Isso é nome de cor? Não. Isso é nome de esmalte. As pessoas chamam isso de cor, mas isso não é cor. Né? Isso é denominação de um tipo de tinta de esmalte que aquele fabricante resolveu dar aquele nome. Por exemplo, cores de carro é uma das coisas mais loucas que tem. Tá? Porque assim, eu já vi carros lançados num ano com a cor, lá no catálogo tá a cor pérola. 2 ou 3 anos depois, sai um outro carro com uma cor diferente daquela e o nome é pérola. A pérola às vezes é branco, pérola às vezes é amarelo, pérola às vezes é cinza. Tá? Então, pérola é o nome de um produto marinho produzido por uma ostra e que os tipos de pérola natural têm uma variação enorme de cor. Existe pérola de tudo que é cor. Aí o fabricante de veículos resolve lançar um carro e colocar uma cor naquele carro e dar um nome de pérola para aquela cor. Mas pérola é muito genérico para ser nome de cor. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os nomes de cor, porque cada fabricante de carro, de esmalte, de tinta, de papel, de sei lá o que vai cor, resolve dar o nome que quer. Porque ele é fabricante. Né? Então, os nomes de cor não têm necessariamente uma regra para ser feito. Tá? É aí que entram os catálogos. Para a gente conhecer algum tipo de cor relacionada com um determinado tipo de substância que a gente vai trabalhar, seja tinta, seja uma cor que eu vou usar, um sistema que eu vou utilizar para criar uma cor para um site, eu tenho que conhecer os catálogos, tenho que conhecer as tabelas e saber que tipos e que cor exatamente eu vou utilizar dentro daquela tabela, dentro daquela escala, dentro daquela categoria. O que são, então, as escalas de cor? As escalas são sistemas de classificação de cor utilizados para cada tipo de uso, conforme a circunstância. Né? Existe uma coisa chamada gamut de cor, que é um sistema de cor universal estabelecido pelo CIE, que é o Comitê Internacional da Cor, ou seja, existe um órgão internacional, que a sede é na França, desculpa, com sede internacional, com um comitê internacional com sede na França, em que há muitos anos vem estudando essas coisas todas que envolvem a cor. Tá? Então, eles reúnem profissionais de diversas áreas, tá? da física, da matemática, da psicologia, do design, das artes, da fotografia, pessoas que trabalham com cor em diversos campos, e lá eles estabelecem algumas regras para a gente poder trabalhar com a cor sem essa loucura toda. Então eles estabelecem essas regras, estabelecem escalas. Essas escalas são instrumentos que a gente vai utilizar para definir como que a gente vai usar a cor, porque senão fica uma bagunça. Cada um usa a cor do jeito que bem entende. Quando a gente vai trabalhar profissionalmente, quando a gente vai utilizar a cor como referência profissional, eu preciso seguir algumas regras, senão eu não sei, cada um usa do seu jeito. Tá? Então aí existem escalas. Aqui a gente tem, por exemplo, a chamada escala Europa, que é a escala conhecida como escala de Bendey ou CMYK, que é a escala usada para impressão. Vocês conhecem ela mais como um nome CMYK, tá? Que é a escala utilizada para definir cores no processo de impressão, que trabalha com as 4 cores básicas, ciano, magenta, amarelo e preto. Isso é a escala Lab, que é uma escala utilizada para definir cores dentro dos sistemas digitais. Isso é a escala hexadecimal, que é a escala utilizada para definir padrão de cores para a internet, né, através do código HTML. E existe o sistema Pantone, que é um sistema criado por uma empresa chamada Pantone, que é uma empresa que trabalha internacionalmente, né? E essa empresa ela criou um sistema de cor que é um sistema muito importante, um sistema bastante com uma boa qualidade, e ela se tornou então referência mundial para cor. Tá? O sistema Pantone é um sistema desenvolvido por essa empresa e que serve como referência mundial.
Bom, as composições de cor, ou combinações de cor, como a gente faz, elas dependem de uma série de fatores, e normalmente a gente trabalha com o disco cromático, que é esse instrumento circular. Tá? Existem vários tipos diferentes de disco cromático, mas basicamente os discos cromáticos são gráficos, são tabelas na forma de um disco, tá? Onde a gente tem ali as cores dispostas, organizadas de uma maneira em que a gente consegue visualizar nesse disco as cores que são próximas, as cores que são opostas, as cores que estão equilibradas, e a partir da maneira como essas cores vão criando combinações, a gente vai formando combinações diferentes. O disco é uma excelente ferramenta, tá? A gente utiliza o disco de cores para vários tipos de trabalho. Se vocês entrarem em vários sites, depois a gente vai ver isso mais adiante em outras disciplinas, vocês vão ver como trabalhar com o disco de cor. O disco de cor é a melhor ferramenta que a gente tem para trabalhar com cor. Ele serve para muitas coisas. A gente aprendendo a usar o disco de cores, a gente aprendendo a usar essa ferramenta, a gente consegue resolver uma série de questões quando a gente está em dúvida. Tem duas maneiras de trabalhar com a cor. Eu posso trabalhar com a cor intuitivamente. Eu acho que esse trabalho vai ficar legal com verde e laranja. Vou colocar um verde clarinho assim no fundo, vou colocar as letras todas em laranja e acho que vai ficar legal. Eu gosto de laranja. Tudo bem, é um jeito de fazer. Cada um pode escolher. Tá? Eu trabalho intuitivamente, conforme as cores que eu gosto, conforme as cores que eu acho, e o que eu acho que vai ficar legal. Esse é o jeito intuitivo, é o jeito de cada um, é o jeito subjetivo de trabalhar com a cor. Dá para trabalhar assim? Dá. Pode dar um resultado bom? Não sei. Aí depende de cada um. Tudo que é intuitivo, que é subjetivo, depende de cada um. Né? E tem o jeito técnico. Tem o jeito que é utilizando técnicas, ferramentas, instrumentos e conhecimento. Então, eu posso criar combinações, composições cromáticas, harmonias e contrastes a partir de conhecimento da cor. Saber como que elas combinam, sabendo se as cores combinam ou se existe contraste entre elas, o que funciona melhor para determinado tipo de uso. Se eu quero fazer um tipo de uso, se eu quero fazer um tipo de comunicação, se eu quero fazer um tipo de mensagem, essas cores podem dar um significado melhor para isso. Essas cores podem dar um resultado melhor ou não. Então, são questões de utilização técnica da cor. Claro que o componente subjetivo sempre vai existir. A cor tem um componente subjetivo também. Mas eu posso controlar isso melhor se eu tiver mais conhecimento sobre ela. E, finalmente, a gente tem aqui são exemplos, né, de harmonias, que são exemplo de como a gente trabalha com disco de cor, tá? Criando tipos diferentes de harmonias, criando tipos diferentes de contraste. Tá? São maneiras diferentes de trabalhar com isso. Tem vários recursos, é bem complexo isso, mas depois que a gente aprende não fica tão difícil. A gente consegue entender o funcionamento. Outros exemplos aqui, tá? Esse aqui é o sistema Color Adobe, que é um sistema da Adobe, onde tem o disco de cor da Adobe, e a gente pode, então, criar combinações de cor utilizando esses recursos, e a gente pode salvar combinações de cor, tem várias maneiras de trabalhar com esse sistema da Adobe. É um sistema digital, aqui são sistemas analógicos, né? Sistemas visuais de cor, tem os sistemas digitais de criação de harmonias e contrastes, os quais a gente pode ir trabalhando. E para encerrar, tem os significados das cores, né? Ou seja, as cores também têm significados de acordo com questões de contexto, questões culturais, questões históricas. Então, dependendo de cada situação, dependendo de cada sociedade, cada cultura, as cores podem ter significados diferentes, elas podem trazer informações diferentes para cada pessoa. Tá? Então, a cor pode transmitir mensagens, mesmo sem estar associada com texto. Então, a cor ela pode ser trabalhada com imagem, junto com imagens e com texto, mas ela transmite um tipo de mensagem conforme o tipo de associação que a gente faz. E aí a gente precisa conhecer os aspectos culturais, o contexto na qual essa cor está inserida. E às vezes tem questões históricas, às vezes tem questões relacionadas com o ambiente da cor.
Algumas cores têm significados que são tradicionais. A noiva casar de branco, usar amarelo no ano novo. Então essas coisas assim são tradicionais. Tem a ver com questões culturais. Às vezes tem a ver com questões históricas de determinados países. Por exemplo, o branco em países do Extremo Oriente significa luto. Então, é importante a gente conhecer esses aspectos, às vezes, para não usar a cor de uma forma errada. Às vezes a gente quer transmitir uma mensagem e a gente cria aí, por exemplo, um trabalho que vai ser usado para o mundo inteiro, fazer uma embalagem, não sei o que, vai ser transmitida para o mundo inteiro, vai ser vendido no mundo inteiro, e eu usei uma cor que para mim tem um significado, mas em outros países tem outro significado. Então a gente precisa conhecer. E muitas vezes a pesquisa é fundamental para isso. Por isso que sempre a gente insiste, design precisa muita pesquisa. Tá? Bom, gente, acho que a tipografia vai ficar para a semana que vem, tá? A gente tem bastante coisa para falar, claro, né? Mas não tem problema, porque está dentro da nossa previsão também a gente continuar esse tipo de coisa. Semana que vem a gente trabalha com a tipografia. Deixa eu só voltar aqui, vou tirar essa apresentação. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta ainda para fazer, tá? A gente tem uns minutinhos ainda aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Então, ficamos assim, ó, na próxima aula, se não tiver nada diferente, nós já nos encontramos pessoalmente lá na universidade. Se não, vocês vão ficar sabendo, a gente, né, vai ser avisado e a gente avisa vocês também, tá? E aí, então, a gente continua aqui com a questão da tipografia e logo depois a gente começa a parte de elementos da composição também, para dar continuidade nesse assunto todo. Certo, pessoal? Obrigado por todos que ficaram até agora aqui. Até a próxima.